meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou abordar sobre o artigo 104b. Na verdade eu já gravei um vídeo sobre o artigo 104b, onde eu falo do plano compulsório de pagamento feito pelo magistrado, mas especificamente em relação a essa expressão sobre a quitação do plano consensual, aquela expressão contida no artigo 104b, parágrafo 4º, que vai dizer então que o plano de pagamento compulsório só será feito após a quitação do plano de pagamento consensual estabelecido no artigo 104A. Então, eu disse no vídeo sobre as várias hipóteses de interpretação que nós podemos fazer em relação ao artigo 104B. Porém, esse curso é um curso extremamente dinâmico e estou sempre refletindo sobre o curso, sobre a lei. A lei está sendo discutida. Nós estamos em 2022, a lei é do meio de 2021 e está ainda na discussão sobre o que pode ser aplicado, como ser aplicado. Então é um momento muito interessante de nós pensarmos e refletirmos melhor sobre a lei. Eu tive a honra agora, em 2022, de ser indicado para fazer parte da comissão no CNJ para poder analisar, propondo soluções para o tratamento do superendividado. O CNJ, então, está extremamente preocupado com a efetividade do tratamento. Como implementar esse tratamento, não só na seara judicial, no plano do artigo 104A e também 104B, essa audiência judicial que vai ser feita com todos os credores, em razão da complexidade desse tratamento. Nós falamos da necessidade, da importância de ser tratado de maneira multidisciplinar, a importância de você ter um economista, a importância de você ter um psicólogo, um assistente social, porque a ideia não é somente fazer um plano de pagamento, é entender a origem da dívida, o que causou a dívida, como ajudar esse consumidor a realizar o plano de pagamento com dignidade, portanto mantendo o mínimo existencial, mas sobretudo fazendo com que ele se eduque financeiramente, resolva aquele conflito que muitas vezes gerou o superendividamento. Aqui a lei procura um resgate da dignidade. Esse é o foco da lei, não é o pagamento do crédito. É isso, a gente precisa estar muito claro também, essa premissa. O fim maior da lei é o resgate da dignidade, seja ele prevenindo para que o consumidor não fique superendividado, seja ele tratando aquele que já está doente, aquele que já está superendividado. Portanto, a expressão tratamento. Nós mencionamos isso, inclusive, no curso. Muito bem. O que nós precisamos agora nesse momento, e fui refletir melhor sobre esse artigo 104b, parágrafo 4º, nesse ano de 2022, eu vou lançar a atualização do meu livro, do Código Comentado, já com toda a lei do superendividamento. E fui refletir, estudar sobre a elaboração da lei. Como eu mencionei para vocês, essa expressão, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no artigo 104A do Código, daqui a pouco eu coloco na tela aí para vocês, não se preocupem com isso, foi inserida na Câmara dos Deputados. Isso não estava no Senado, quando eu fiz o relatório no Senado Federal, não constava essa expressão. Portanto, a problemática surgiu na Câmara dos Deputados. E aí eu fui, então, buscar todas as emendas, tudo que foi discutido na Câmara dos Deputados, para ver se eu conseguia entender, pelo menos, qual foi a razão, qual foi a intenção do legislador, dos deputados, ao inserir essa expressão, que, como eu mencionei já para vocês, eu vou deixar esse vídeo em anexo, porque eu acho que um vídeo não exclui o outro. Naquele primeiro, então, da origem do curso, eu disse sobre as várias hipóteses que nós podemos ter sobre a interpretação do artigo 104b. E nesse, então, eu vou mostrar o que de fato aconteceu, qual foi a ideia do legislador e, portanto, a gente tentar entender melhor essa interpretação legislativa. Dos modos que nós temos de interpretar a lei, e de fato isso funciona, é buscar a origem, é buscar o que fundamentou, o que o senador, o que o deputado, nesse caso foi o deputado, né, inseriu e por que ele inseriu isso, qual foi a intenção dele.
Porque, como eu mencionei, essa expressão está causando um certo conflito, uma certa dificuldade de nós interpretarmos aí a lei. Bom, a expressão que eu estou mencionando é essa aí do artigo 104b, parágrafo 4º, que o plano judicial compulsório, lembrando que vai chegar no plano judicial compulsório a partir do momento em que você não fez uma conciliação, seja no 104A, seja uma conciliação pré-processual ou uma conciliação extrajudicial no artigo 104C. Portanto, não havendo essa conciliação com todos ou algum dos credores, o consumidor poderá então requerer esse plano judicial compulsório, que é aquele que o juiz vai definir. A problemática surge em razão dessa expressão em amarelo, que o plano de pagamento, plano judicial compulsório, vai prever a liquidação total da dívida, perceba, após a quitação do plano de pagamento consensual, o que é muito grave e muito estranho, e nós mencionamos isso, né? Basicamente, o fornecedor ele tem todo o direito de não conciliar. Ele chega no artigo 104A judicial ou 104C extrajudicial e ele pode não aceitar o plano de pagamento proposto pelo consumidor. Isso é legítimo. Ele pode ter as razões dele para não fazê-lo. Ele pode discordar do plano de pagamento do consumidor. Isso faz parte. E aí ele vai para o 104B e aí de cara, se nós interpretarmos que o plano judicial compulsório será somente após o plano consensual, ou seja, daqueles que realizaram a audiência de conciliação e que acordaram, fizeram acordos na audiência de conciliação, nós já estaríamos de cara prevendo uma sanção para aquele que não aceita o plano conciliatório, o plano de pagamento na conciliação. E veja, nós temos que entender que, a priori, o fornecedor tem todo o direito legítimo de negar o plano de pagamento proposto pelo consumidor. Tanto é verdade que no artigo 104b, ele terá um prazo de 15 dias, entre aspas, de contestação, para poder justificar por que ele não acordou, por que ele não anuiu, por que ele não concordou com esse plano de pagamento. Não é verdade? Então ele tem as razões, ele pode apresentar razões justificáveis pelas quais ele não anuiu com aquele acordo do consumidor. Então esse é o primeiro argumento justificado aí. O segundo argumento é que a gente causaria um prolongamento da dívida de maneira exacerbada. Se nós considerarmos que no artigo 104A nós temos ali, e no 104C obviamente, nós temos o máximo de 5 anos, e no 104B também 5 anos, nós teríamos aí que um plano de pagamento entre o A ou o C, ou seja, aqueles que conciliaram, e o plano compulsório do B para aquele que não conciliou, tendo mais de 10 anos, considerando isso aqui, ó, que nós temos ainda possibilidade do prazo de carência de 180 dias em algumas hipóteses. O juiz pode estabelecer o início do pagamento, estabelecendo, portanto, um prazo de carência para o início desse pagamento, o que não é aconselhável. Toda a legislação do superendividamento ele foi no sentido de limitar o plano a 5 anos, considerando toda a história dos outros países, por exemplo, na França, em que já se estabeleceu prazo de 8 a 10 anos e que isso se mostrou ineficaz, uma vez que muitas das vezes o consumidor ele tornava-se inadimplente em razão desse longo prazo de pagamento. Nós temos que imaginar e pensar que esse prazo de pagamento é um prazo apertado para o consumidor. Ele vai ter ali uma boa parte da sua renda, ou uma parte da sua renda destinada ao pagamento da dívida. E ainda ele vai precisar sobreviver, ou seja, vai precisar ter um mínimo existencial. Durante quantos anos? 10 anos? A tendência é que ele desanime nesse percorrer. Que ele desanime durante esse tempo todo e volte a se endividar e volte a ficar superendividado. Então 5 anos foi o prazo, e nós defendemos isso, que é o prazo máximo que aquele consumidor vai poder ficar preso àquele plano de pagamento. Então entender que o plano compulsório seria somente após o plano consensual seria entender que a gente teria um prazo muito alargado aí do pagamento da dívida, o que não seria aconselhável. Bom, eu fui tentar entender então essa expressão com base no momento em que ela foi inserida. Ou seja,
a emenda que foi feita ao artigo 104b, parágrafo 4º, toda emenda, ela precisa ser justificada. Ela é justificada, ou seja, o senador ou o deputado, quando ele apresenta uma alteração legislativa, ele vai então apresentar uma justificativa. Por que ele está acrescentando? Por que ele está excluindo uma determinada terminologia? Por que ele está acrescentando? E ele vai justificar. Então, a justificativa, e eu fui lá, procurei, olhei emenda por emenda, enfim, e o deputado Franco Cartafina, que foi o relator, então, dessa inclusão, e o relator do projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, ele vai dizer o seguinte: olha, a ideia da inclusão do parecer foi exatamente isso aqui, ó. Ajustar a cronologia do pagamento do plano compulsório à hipótese, agora incluída no artigo 104A, parágrafo 2º, de sujeição de credor ausente no plano conciliatório. Olha, com certeza, ou muito provavelmente, você não vai ter entendido a justificativa do deputado Franco Cartafina. Essa foi minha primeira impressão também. E olha que eu trabalhei na lei, palavra por palavra, acompanhei toda a lei na Câmara dos Deputados, né? E tive dúvida. Falei, peraí, como é que ele... Eu não entendi a justificativa dele, tive que ler quase que umas 3 vezes. Mas o que ele está querendo dizer com relação a isso? Ou seja, ele inclui essa expressão no artigo 104b para ajustar a cronologia do pagamento do plano compulsório à hipótese, agora incluída no artigo 104A, parágrafo 2º, de sujeição do credor ausente ao plano conciliatório. Meus amigos, foi o seguinte: no artigo 104A também houve uma inclusão na Câmara dos Deputados, que é essa aqui, ó, que está em amarelo. Ela também não constava do Senado Federal. No artigo 104A, parágrafo 2º, aquela que vai prever uma sanção pelo não comparecimento, né, de maneira justificada, o não comparecimento injustificado. Então nós vimos que essa foi uma excelente redação do Código, onde ele prevê então sanções. Aquele que não comparece na audiência, o credor que não comparece, que é notificado e que não comparece, ele então, ou citado, ele não comparece, ele sofre sanções se ele não justificar. Então nós vimos que acarreta a suspensão da exigibilidade, interrompe os encargos da mora, e agora foi incluído na Câmara que ele vai ficar sujeito compulsoriamente ao plano de pagamento da dívida. O que é isso? O consumidor, ele não tem que apresentar um plano de pagamento na audiência conciliatória? Tem. O consumidor é que propõe o plano de pagamento. Como que ele vai pagar? Em quantas parcelas? Claro, dentro daqueles parâmetros ali, daqueles limites, que não pode ser o crédito imobiliário, o crédito rural, o crédito com garantia real, enfim. Nas hipóteses possíveis, o consumidor apresenta um plano de pagamento estabelecendo o valor, estabelecendo as prestações, em quantos meses ou em quantos anos ele vai poder pagar, ele vai justificar ali que ele vai reservar uma quantia para o seu mínimo existencial, tudo isso então ele vai apresentar. Se o credor não vai à audiência e não justifica, e o montante devido for certo e conhecido pelo consumidor, obviamente, por quê? Porque se ele não for certo, não tem como ele fazer o plano de pagamento. Mas se a dívida for certa, o consumidor sabe quanto que ele está devendo e ele estabelece uma proposta de pagamento, aquele credor que não comparece, ele então fica sujeito compulsoriamente àquele plano, ou seja, aquele plano apresentado pelo consumidor, aquela proposta vai ser aderida, vai fazer parte do acordo. Então, mesmo que aquele credor, na verdade, o que acontece? O credor ele perde a oportunidade de discutir a proposta, porque ele vai ter que aceitar essa proposta compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente. Aquele plano proposto pelo consumidor vai ser o plano, então, de pagamento. É uma sanção grande aí, uma sanção interessante que o Código prevê para aquele que não comparece. O que o Código quer é que o credor vá à audiência. Por quê? Porque a experiência mostra que muitas audiências conciliatórias, sobretudo nos PROCONs, defensorias, muitos credores não compareciam. Eles simplesmente ignoravam aí essas audiências. E agora o artigo 104C
pode se valer do artigo 104A, também essas sanções são aplicadas para as audiências no PROCON e para a Defensoria. Então veja que interessante, aqui nós temos então a possibilidade de uma sujeição compulsória pelo não comparecimento. E aí a justificativa do deputado é que foi preciso incluir essa expressão aqui, porque foi colocado essa expressão aqui, sujeição compulsória, e aqui também trataria de um plano compulsório. Então, se esse aqui, na verdade, vai ter que aderir ao pagamento, e aqui a sanção só pode pagar esse credor após o plano que foi presente à audiência de conciliação, não é isso? A outra sanção do artigo 104A, parágrafo 2º, além da interrupção, da suspensão, além da sujeição compulsória, é o quê? Ele só vai receber após o pagamento dos credores que fizeram o acordo. Então, essa sujeição compulsória, ela só vai acontecer no artigo 104, parágrafo 2º. A outra sanção que vai ser aplicada a ele é o seguinte: olha, tudo bem, você não compareceu, não justificou. Então você não vai poder cobrar mais a dívida, interrompe-se todos os encargos da mora, juros moratórios, multa moratória. Você vai ter que aceitar o plano que o consumidor aderiu e mais, você só vai receber depois daquele fornecedor ou daqueles fornecedores, credores, que aceitaram o plano de pagamento. Então são várias sanções para esse fornecedor credor. E aí, como nós temos um plano judicial compulsório, que aqui é compulsório também, o que o deputado entendeu? Que aqui teria que ajustar essa cronologia aqui, ó, ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Então ele colocou essa expressão para poder fazer correlação com essa. Só que são situações completamente diferentes. Aqui no artigo 104A, nós temos uma aceitação compulsória, obrigatória, pelo não comparecimento injustificado. É uma situação. Aqui nós temos um plano judicial compulsório no sentido de que o juiz que vai decidir e a parte vai ter que aderir. Mas qual é a premissa? É que aqui, e aí o fornecedor, como eu mencionei, tem todo o direito de ir para o 104B porque ele não concorda. Então, a situação do artigo 104B, que é o plano judicial compulsório, ela é completamente diferente do artigo 104, na medida em que 104 é aquele que não comparece e que não justifica. E ali uma sanção pelo não comparecimento. Ou seja, essa sanção pelo não comparecimento não tem nada a ver com a sanção, não é uma sanção do plano compulsório, do plano judicial compulsório. Me parece que ele ficou ali preso à questão do termo compulsório. Mas ali, sujeição compulsória do plano proposto pelo consumidor 104A e plano judicial compulsório 104B são situações distintas. O termo compulsório é só no sentido de que vai ter que aderir, vai ter que aceitar o que foi definido. No 104A, plano que o consumidor aderiu, que o consumidor propôs, e no 104B, o que o juiz decidir. Agora, no 104A nós temos uma sanção porque ele não compareceu. No 104B não tem sanção. Por que não tem sanção? Porque ele comparece, ele está contestando, ele está justificando por que ele não quer. Então não faz sentido essa expressão do artigo 104B, por uma razão óbvia. São situações completamente distintas. Ele quis justificar uma situação que é completamente distinta. O deputado entendeu aqui que são a mesma situação, portanto teria que conciliar. Olha só o que ele ajusta. Ajustar a cronologia do pagamento do plano compulsório à hipótese agora incluída de sujeição do credor ausente. Não tem que ajustar a cronologia. Lá no artigo 104A, parágrafo 2º, já está definido que ele vai repagar. Uma sanção é essa, uma das sanções. Ele só vai receber após aquele que acordou. Ponto final. Então eu não tenho que ajustar cronologia, por quê? Eu ajusto cronologia quando é a mesma hipótese. No artigo 104B é outra hipótese completamente diferente.
Ele confundiu, não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Se você está conseguindo me compreender, a palavra compulsório do artigo 104A não é o mesmo sentido do 104B. O único sentido é que o consumidor vai ter que aderir, ponto, vai ter que aceitar. Mas o que justificou essa compulsoriedade é que é completamente diferente. No 104A é porque ele não compareceu, então há uma sanção. No 104B é porque, uma vez que não houve acordo, vai para o juiz decidir, como num processo judicial comum. A gente tinha que ter um fim nessa situação. Antes da lei, o que acontecia? Não havia acordo, morria. E aí caberia ao consumidor só ajuizar uma ação revisional, tentando justificar questões da lei atuais, do Código de Defesa do Consumidor. Onerosidade excessiva, revisão, mas não simplesmente o argumento do superendividamento e que precisa, então, fazer uma repactuação para manter a dignidade do consumidor. Esse argumento não existia. Eu precisava de uma justificativa da lei, né? E ela era sempre baseada na revisão, em razão da lesão, ou se houvesse uma onerosidade excessiva. E na prática não havia. Por quê? Porque os juros estavam sendo cobrados nos patamares legais, estavam sendo cobrados na média do mercado. Então o juiz tinha dificuldade de entrar nos contratos e modificar os valores. Agora, pela lei do superendividamento, pelo simples fato do superendividado estar excluído socialmente, isso pode ser feito. Não porque há lesão, não porque há onerosidade excessiva, mas simplesmente porque há hoje um direito de repactuação para a dignidade do consumidor. E vai diminuir a dívida independentemente de lesão ou onerosidade excessiva. Então, a minha sugestão, a melhor interpretação que eu acho em razão dessa 104B, parágrafo 4º, embora possa parecer meio estranho, é ignorar de fato isso aqui. É como se não houvesse essa expressão, porque essa expressão ela foi errônea, ela foi colocada aí de maneira inadequada, porque trata-se de uma outra hipótese. E assim, aí sim a gente consegue ter uma interpretação razoável, a gente não precisa ficar buscando ali meios, né? E é isso que eu tenho escrito sobre essa questão, tá bom? Espero que você tenha compreendido aí essa problemática, né? Por isso que esse curso ele é sempre dinâmico, eu estou sempre conversando com colegas que participaram da elaboração da lei. Estou agora no CNJ conversando com todos os atores que tratam do superendividamento, acompanhando os poucos tratamentos que têm sido feitos em relação a essa temática, para trazer para você como que tem sido tratado, como que tem sido aplicada a lei do superendividamento. Então toda a interpretação nova, jurisprudência, estou sempre trazendo aqui para vocês, para a gente poder trabalhar a lei e você estar sempre o mais atualizado possível na aplicação da lei. Como eu mencionei, vão ter com certeza algumas dificuldades aí na aplicação da lei, de interpretação da lei em alguns pontos a lei não é tão clara assim, foi um processo legislativo longo, quase 10 anos, em que a lei foi alterada tanto no Senado quanto na Câmara, e muitas vezes essas alterações e a redação não fica tão clara assim para a gente poder ter uma aplicação clara e unânime. Mas a gente vai estar sempre acompanhando, vou estar sempre acompanhando isso para trazer para vocês o melhor entendimento da lei. Espero que vocês tenham entendido. Vamos juntos no estudo aí da lei do superendividamento. Um grande abraço, fiquem com Deus.